years ago, this was a cavalry barracks. In 1700, King Charles made a museum of it. The museum is very important. One time there were secret rooms with paintings of Pompey. Nessa cena do filme Viagem à Itália, dirigido por Roberto Rossellini, um guia do museu conduz uma visita, com explicações racionais sobre as obras. Ao mesmo tempo, Catherine, personagem interpretada por Ingrid Bergman, passa por uma experiência emocional ao apreciar as esculturas. A estética, que significa etimologicamente estudo da percepção sensível, é o campo responsável por entender como a beleza e a arte atingem nossos sentidos, proporcionando experiências conduzidas pela emoção, assim como a de Catherine. This is the painting. Well, they call it original copy. You've heard of it? Well, it's the exact illustration of your book. The ideas you defend in your book. Apesar da estética não ter sido delimitada como um campo de estudo autônomo na Grécia Antiga, foi nessa época que os primeiros conceitos surgiram. Platão afirmava que a arte seria uma imitação imperfeita da realidade, e a percepção da beleza no mundo sensível só era possível, pois essa se assemelharia ao que é belo no mundo das ideias. Já Aristóteles, em seu texto Poética, dizia que a apreciação das artes poderia provocar a catarse, isto é, um processo de intensa liberação de sentimentos e emoções que purifica a alma. A estética foi fundamentada como teoria e estudo da beleza e da arte por Alexander Baumgarten, e depois continuou a ser desenvolvida por outros filósofos. Na visão de Immanuel Kant, a beleza seria subjetiva, já que todos os juízos de gosto são juízos singulares, pois são guiados pela imaginação e pelos órgãos dos sentidos de cada um. Ao mesmo tempo, para o pensador, é possível que haja certa universalidade nos juízos estéticos, já que as estruturas sensíveis que fazem a avaliação de valor ocorrer estão presentes em todos os seres humanos. Assim, ele também declarava que belo é o que apraz, ou seja, dá prazer, universalmente, sem conceito. Diferentemente de Kant, a beleza seria objetiva para Hegel. Ela estaria atrelada a uma perspectiva histórica, com uma construção social que determinaria o que é belo, ou não, a depender da época, lugar e desenvolvimento cultural. Je n'arrive pas à vous faire sourire. No contexto artístico, o estudo da estética é fundamental para compreender tanto uma criação artística quanto como esta se relaciona com quem a experiencia. Esta relação é chamada de experiência estética, que é, em resumo, uma conexão emocional gerada em uma pessoa por meio de sua interação com uma obra de arte. Segundo Umberto Eco, a estética trata de uma sensibilidade aplicada à arte, circunscrevendo-a sob conceitos como beleza, verdade, ou mesmo sob valores opostos, mas relacionados, como o feio e o grotesco. No âmbito do cinema, Aumont e Marie destacam que as questões estéticas mais discutidas são o lugar do cinema entre as outras formas de arte, a especificidade do objeto fílmico e as diferentes poéticas cinematográficas, que se opõem entre poéticas realistas, que priorizam uma representação da realidade, e poéticas formalistas, que enfatizam a forma cinematográfica. Além disso, a estética pode tratar das relações entre a indústria cultural e a arte de massa, uma discussão que se manifesta no cinema pela distinção entre arte e entretenimento. Agora que compreendemos melhor o que é estética e sua relação com o cinema, vamos assistir a 2 filmes, percebendo como suas diferenças podem levar a experiências estéticas diversas. Correndo D, curta-metragem experimental, mostra a fuga de um homem. A maior parte de suas imagens é captada por uma câmera na mão, o que gera uma instabilidade visual. A trilha sonora, por sua vez, se concentra no contrabaixo e nos pratos, criando uma atmosfera misteriosa que acelera o ritmo do filme até o seu desfecho. Essas escolhas estilísticas, tanto visuais quanto sonoras, buscam oferecer uma experiência estética específica ao espectador. No entanto, devido à natureza subjetiva dessa experiência, o filme é sentido de maneira única por cada pessoa. Em contraponto, Fractal, outro curto experimental,
preza por uma maior estabilidade imagética e rítmica. O filme se constrói a partir da montagem, que conecta e sobrepõe diferentes imagens, espelhando-as, alterando suas cores e criando transições em que elas se derretem umas nas outras. Os ruídos, também sobrepostos, são acompanhados por uma música clássica, compondo o som do filme. Apesar da subjetividade das experiências individuais, Fractal apresenta um estilo que visa uma experiência estética distinta daquela que Correndo D deseja provocar. Cabe a nós perguntar: que outras sensações experienciamos ao assistir esse trecho? A estética cinematográfica é, portanto, o campo de estudo responsável pela percepção do sensível promovido pelos filmes. Ela permite analisar e apreciar a criação artística, julgando-a como bela ou não. Se a linguagem do cinema é aberta a diferentes interpretações, é importante entendermos que o cinema possibilita diferentes experiências estéticas a partir de diversos estilos e articulações de discursos. Afinal, o cinema não é uma ciência exata. Cada filme propõe um pacto a quem assiste, que por sua vez responde a esse pacto, dialogando com o filme a partir de seu repertório e sensibilidade. Mais nous sommes à la même place. Exactement à la même place. Por fim, vale destacar que a estética cinematográfica é uma área que está em constante diálogo com a crítica e as teorias do cinema e do audiovisual, sendo importante no estudo, análise e apreciação do cinema como arte. Approchez-vous. Regardez. Si vous me regardez, qui je regarde moi?